E agora eu recebo uma talentosa atriz global que tem inúmeras atuações de aplaudir em seu currículo. A sua infância foi junto à natureza, que você sabe, uma das minhas grandes paixões. Brincando lá pelos campos gaúchos, mas logo ela se apaixonou pelo teatro, inspirada até pelas grandes divas brasileiras. Na TV, eu até perdi a conta de tantos papéis que ela já fez. Eu me lembro da Cor do Pecado, me lembro de Belíssima, me lembro de Duas Caras, me lembro de Negócio da China, entre outros. No cinema, o Amarelo Manga, se lembra? Assisti. Cafundó, Através da Janela, Carandiru, Olga, com a delicadeza aquilo. E agora, de férias da telinha, ela interpreta uma das mais fortes mulheres, né? Você fala, pintora mexicana, não. Uma das mais fortes mulheres, eu sou apaixonado por ela, que foi a Frida Kahlo. E ela é, inclusive, já que a história tem que usar essa coisa pictórica mesmo, ela é considerada por muitos a pintora do século. E o texto é inédito e de uma querida amiga minha, que é a Maria Adelaide Amaral. É o espetáculo Frida e Diego. Roda. Acabo de sair da cadeia. Estou destroçada. Você ainda tem coragem de me perguntar onde é que está meu tesão pela vida, seu povo? Calma. Para desespero da minha mãe, que queria que eu fosse mais feminina. Você é tão feminina, Frida. Eu acho que eu nunca faria isso pelo Alejandro Gomes, né? Alejandro Gomes é um advogado, não um trabalhador braçal como você. Eu não como qualquer uma, não. Eu não comia, não. Só mulheres bonitas, jovens e recém-assassinadas. Ai, Frida, não tem nada melhor que peitinho de mulher. Costela também é bom, mas peitinho e coxa, Frida. Pelo jeito você come qualquer coisa, né? Qualquer coisa não. Só o melhor do melhor. Frida e Diego. Diego é feito pelo Xaxá, que é nosso querido também. O que este Diego Rivera fez essa moça sofrer, enfim. A Frida e Diego já chegou a São Paulo e no início de 2015 vai estar no Rio. Vamos ouvir mais sobre essa conturbada história de amor? Quem dá o ar de sua graça, no todo seu, e me acompanha num jantar, imagina, ela aceitou jantar comigo, esta talentosíssima Leona Cavalli. É Obrigado, um grande prazer estar aqui com você. Muito bom, linda. Adoro o seu programa. Obrigado, já vim jantar aqui uma vez, foi maravilhoso, estou adorando estar aqui com vocês. Mas me abandonou covardemente, demorou muito para voltar. Você que me abandonou. Você sabe que eu me impressionei muito vendo você agora travestida de Frida Kahlo, né? E que eu adoro essa mulher. É impressionante, realmente. Li muito sobre ela. E esse espetáculo, quer dizer, a vida dela é uma vida. É uma montanha-russa, enfim. E o espetáculo é sobre o relacionamento dela com o Diego Rivera, que na verdade eles formaram um casal, sei lá, de uma relação absolutamente conturbada. E, coitada, pelo que estudei dela, ela sofreu muito. Conta pra gente. Esse texto é um texto inédito da Maria Adelaide Amaral. Você é minha querida, ela. Muito obrigada. E está sendo um grande prazer para mim e para o Xaxá, que faz o Diego Rivera maravilhosamente bem, fazermos essas personagens, porque são personagens realmente muito marcantes, não só na história da arte, como na história da humanidade. São pessoas que fizeram a diferença enquanto pintores, mas enquanto seres humanos, enquanto humanistas, na política, na estética, na moda, no comportamento. Essa obra, né, que a gente está levando é uma obra inédita, um texto inédito. Pela primeira vez está sendo colocada a relação dos dois como foco numa peça de teatro. Tem muitos espetáculos da Frida, aconteceram muitos até hoje, com certeza vão ter muitos outros, né? Mas o foco desse espetáculo, que é dirigido pelo Eduardo Figueiredo,
é exatamente a relação dos dois, uma relação de intensa paixão. Eles diziam, inclusive a Frida tem frases dela escritas dizendo que o Diego era ela e ela era o Diego, eles eram um só. Então, muito do que ela foi como artista foi a partir do impulso que ele deu. E ele também, então a relação deles está presente. É uma relação muito, muito dolorosa, sim, mas também muito cheia de humor. A peça é muito bem humorada, eles eram pessoas inteligentíssimas, geniais. Então eles faziam arte de tudo da relação dos dois. Aparece os ciúmes, as brigas, os questionamentos e aquela paixão que os uniu. E isso é uma coisa que o público se identifica muito. Então são pessoas que viveram no século passado, mas que estão hoje muito presentes e muito atuais, porque foram seres humanos revolucionários no sentido social, a partir do que eles viveram, sim, mas sobretudo internamente. A Frida Kahlo deixou um legado, que eu acho que, para quem conhece um pouco da história dela, sabe, foi uma vida de muita dor, porque ela teve muitos problemas físicos, mas de autossuperação através da arte constante. Então, tudo que ela tocava virava arte. E essa moça, ela viveu com a dor, ela conviveu com a dor. Ela conviveu física. Física, ela sofreu uma poliomielite com 6 anos de idade, ela sofreu um acidente que deixou ela com a coluna fraturada em 11 lugares, a perna fraturada em 11 lugares, o pé esmagado, enfim, teve mais de 30 operações. Porém, isso tudo não fez com que ela se tornasse uma personalidade triste, magoada ou com medo de viver. Ao contrário, ela era radiante, ela tinha um prazer enorme, tanto que a última frase dela, que ela pintou 8 dias antes de morrer, é: viva la vida. Então, o amor que ela tinha pela vida, pelas pessoas, por ele, Diego, sim, mas por outros também, por outras pessoas, sim, por crianças, pelo próprio México. Ela era uma mulher que defendia muito a própria cultura dela. No começo do século passado, estava muito na moda a cultura francesa, depois a cultura americana, e eles trouxeram essa legitimidade para o povo mexicano. Eu acho que isso é uma coisa muito forte, porque eles resgataram também a origem indígena, a estética única. A obra da Frida não é parecida com absolutamente nada, você sabe disso. Ela foi absolutamente autêntica. Então são pessoas que vale muito a pena conhecer. Quem não conhece a história deles tem uma oportunidade de conhecer esse universo que realmente é imprescindível. Agora eu quero pedir licença para agradecer a Bárbara Lafetá, que te liberou e que libera todos os astros e estrelas da Globo. Claro, formalmente, obrigado, Rede Globo de televisão, mas a você, Bárbara, mais uma vez, meu beijo. Obrigado. Obrigada, Bárbara. Para ter liberado a sua estrela que estivesse conosco aqui. Você é um cavalheiro, Rony. Pelo amor de Deus, não faça isso. Leona, como é que foi? Te vi com a sobrancelha emendada. Como é que foi a caracterização? Quer dizer, o processo de criação da personagem. Você fez laboratório, essas coisas, não? Não, eu mergulhei na obra dela, naturalmente, né? Porque a obra dela é uma coisa extraordinária. Ela pintou... As pessoas diziam na época que ela era surrealista. E ela fez parte, de alguma maneira, do movimento, né? Sim. Surrealista. Mas ela não se dizia assim. Ela se dizia que ela não era uma pintora surrealista. A vida dela era surrealista. Ela pintava a realidade dela. Então, a obra dela, quando a gente vê, já é absolutamente inspiradora. Já é cheia de vida, cheia de uma emoção real, né? Cheia de cor, cheia de intensidade. Mas a Maria Adelaide Amaral me deu a biografia, o Eduardo também, me deram vários livros, a biografia, o diário dela, livros de fotos. Isso é uma coisa curiosa, porque ambos têm um registro muito grande. Naquela época não era tão fácil assim ter registros como eles tinham. Eles tinham fotos, ela era filha de fotógrafo, tem vários vídeos no YouTube sobre ela. E agora, recentemente, fui ao México semana passada, voltei rapidinho, mas de fato eu mergulhei na obra dela. Então eu li a biografia, li tudo o que eu ouvi sobre ela, e o que mais me tocou, além da obra, claro, foi a imensa sensibilidade humana que ela tinha. Uma pessoa extremamente delicada, extremamente sensibilizada com a vida, com a beleza, tanto que tudo que ela tocava virava uma obra de arte. Frida e Diego, está no Raul Cortez, aqui na rua Plínio Barreto, 285, aqui no Bexiga, aqui na Bela Vista.
Sextas, 21h30. Você pode chegar às 9h30 também, da noite. Sábado, às 21 horas. Se quiser, você pode ir às 9 da noite, também dá tudo certo. E domingos, às 19 horas. Pode chegar às 7 da noite também, que está tudo certo também. Então, vamos lá. Teatro Raul Cortez, Plínio Barreto 285. Sextas, 21h30, sábado, 21 e domingos, às 19 horas. O espetáculo tem música ao vivo, uma música maravilhosa, tem músicos, a trilha do Hugo Streuter, do Matheus Capovilla, os figurinos e cenários divinos. Vê que a gente não consegue ter na pauta, né? Você tá vendo? E tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, Leandro, você tem uma voz doce, você inspira essa coisa da delicadeza. Eu tive que estudar você para poder não falar bobagem aqui, mas como é que você pode ter sido uma adolescente rebelde? Ah, fui. Porque eu nasci numa cidade chamada Rosário do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Conheço. Pequenininha. Conheço Rosário. Conhece mesmo? Conheço. Gente. Imagina, viajei o Brasil inteiro. Era Você e o Paulo cantor. Autran. O Paulo também se apresentou lá. Eu achei muito interessante porque ele tem uma história. Eu trabalhei com o Paulo e o Paulo conheceu meu pai, chegou a ser amigo do meu pai. E o Paulo chegou nos anos, sei lá, acho que nos anos 50, chegou no centro da cidade, no meio da praça, e falou: eu sou o Paulo Autran e eu gostaria de me apresentar nessa cidade. Falou para a primeira pessoa que ele encontrou. E ele se apresentou num clube. E depois, muito tempo depois, já quando eu já queria ser atriz, ele se apresentou de novo. E o meu pai é político. E foi eu sei que ele não queria que você fizesse essa carreira. Não, ele não só não queria, como ele não quer até hoje. Se ele estiver vendo, inclusive, ele vai dizer, não quero mesmo. Ele queria que eu fosse juíza, ou política, que eu não seria jamais, mas enfim. E eu resolvi que seria atriz, com 6 anos de idade. Eu nunca quis ser outra coisa na vida. E era um absurdo, porque na cidade não tinha um registro de alguma outra atriz profissional, enfim, hoje em dia tem teatro lá, mas na época não tinha. E eu, com 15 anos de idade, não quis festa de aniversário, fui para Londres, foi maravilhoso, porque ele que me deu a viagem. Cheguei em Londres e falei: pai, não volto mais para o Brasil. Como assim que não volta mais para o Brasil? Só volto se for... Liguei, aliás, não volto mais para o Brasil, desliguei. Liguei 2 dias depois, chorando, só volto se for para ser atriz. E morar em Porto Alegre, portanto, fazer faculdade de artes cênicas em Porto Alegre. E assim eu fui fazer faculdade de artes cênicas em Porto Alegre, e depois de um tempo também já namorando um ator que era de Porto Alegre, que era de São Paulo, que trabalhava com Paulo Autran, enfim, já com outros contatos em São Paulo. Ainda assim não foi suficiente, porque eu vi que se eu ficasse lá, pelo menos na minha época, naquele momento, quer dizer, enfim, acho que tem outras atrizes em Porto Alegre que conseguem se realizar lá, mas eu sentia que para mim era necessário eu vir para São Paulo ou para o Rio, porque eu queria me dedicar plenamente e somente à interpretação. E aí acabei chegando em São Paulo sem conhecer praticamente ninguém. Para isso eu precisei ser rebelde, não? Olha, eu quero falar da ginecologista Glauce, de Amor à Vida, que foi criado pelo Valcir Carrasco. E você interpretou essa ginecologista que se aliou a um vilão, né, que é Félix, é o Matheus olhando para ele. O Matheus, maravilhoso, né? Vamos rever essa cena? Vamos. Roda. Não quero partir sem um beijo de amor. Glaucia tá tão estranha. Beijo, Félix. Beijo. Que beijo foi esse, Glaucia? Teria dado certo, não é, Félix? Eu e você. Mas eu preciso ir. Adeus. Félix. Alô, mamãe. Cinema também é sua paixão. Ah, eu adoro cinema. Eu queria ver com você um trechinho de um longa, de um querido amigo meu, o Jaiminho Monjardim. Olga. Olga foi uma coisa também de uma delicadeza. Que eu mostro o trecho, depois você fala. Roda pra gente dizer. Olha que coisa. Todos negados. O decreto está assinado, não há o que fazer. Resistiremos até o final. Eles não levarão você e o teu bebê daqui. Boa noite, senhoras.
polícia está muito preocupada com Dona Olga. Parece que ela não anda se sentindo muito bem. Nós fomos encarregados de transferi-la para um hospital. Hospital? Sim. Levantem-se! A polícia está aqui para levar a Olga Prestes! Vão deportá-la! Esse filme foi realmente, aliás, a história, né, da Olga Prestes é muito tocante. E o Jaime Monjardim é um diretor muito delicado, né? Sou suspeito, eu sou amigo. Ele é muito, Mas muito mesmo, especial mesmo. Eu fiz esse filme, fiz uma novela com ele também, A Vida da Gente. E ele tem um cuidado muito grande com as minúcias, com as delicadezas, com os detalhes, né? E era uma história muito, né, muito forte, muito intensa. Adorei fazer. Adorei. Você surpreendeu ano passado com uma declaração. Você disse que casar e ter filhos nunca foi um sonho. Porque a carreira... Engraçado, tá na frente, porque não? agora eu falei dessa novela A Vida da Gente. Nessa novela, muito me perguntaram, porque eu fazia uma ginecologista... Uma ginecologista foi a Glaucia, uma pediatra, que o sonho dela era ter um filho, casar e ter um filho. E as pessoas me perguntaram muito, nas oportunidades que eu tive, que estava com uma relação, porque eu acho isso. Eu tenho um pai, uma mãe, eu tive uma família, tenho uma família, inclusive eles se separaram, depois atualmente são separados, mas eu tive uma criação muito feliz, uma infância muito feliz, com a natureza, com uma família muito unida. Então eu acho que eu teria... eu posso vir a ter, mas com esta estrutura, não tenho absolutamente nada contra, nem poderia ter absolutamente, mas para mim, internamente, seria assim. Então, os momentos em que isso se apresentou, eu tive que optar. Eu estava trabalhando e não tinha como. Até agora tem sido assim, mas eu adoro criança. É uma circunstância do momento, vamos dizer assim. Eu queria te mostrar um Zarolha que eu gostei tanto. Olha que sensual que era, da Gabriela. Foi muito bom. Vamos dar uma lembradinha, né? Mostra aí, Tatá. E se você não começar, eu não... Vamos começar. Minha Zarolha, Zarolinha, tenho tanta vontade de conhecer melhor. Primeiramente, não sou sua, nem de ninguém. Segundamente, tome vergonha nessa cara, seu Tunico Bastos. Nassib é seu amigo. Ô, Zarolha, vem ao meu escritório, por gentileza. Maria Machadão quer lhe falar. Tá comigo? Ai, quem não tem medo de Maria Machadão? Na verdade, foi a sua primeira vilã, né? Foi a minha primeira vilã. A primeira foi belíssima, que curiosamente não foi exatamente a minha primeira novela, mas eu considero porque foi eu tenho muito carinho e muita gratidão pelo Silvio de Abreu. Sim. Porque ele me deu a minha primeira oportunidade na televisão, que foi fazendo a Belíssima, e ele escreveu uma personagem para mim. Ele me viu no teatro e disse que ia escrever uma personagem para mim. E escreveu realmente, eu falei, nossa, que maravilha. Era uma personagem pequena, mas era uma vilã que aparecia nos 10 primeiros capítulos. Foi muito forte, muito importante para minha carreira. Mas depois não tinha feito. Aí fiz a Zarolha, que foi um grande presente adorou, do Valcir, né? Fiz essas duas novelas com o Valcir. Tá lá de sensual essa bonitinha, viu? Uma delícia, né? Onde você vai com essa placa aí? Eu não vou dizer a você o que fazer com ela, mas já entendi. Agora, o jantar está muito bom, viu, Nós vamos continuar jantando aqui. Leona, muito obrigado por ter vindo, querida. Nunca passou tão rápido essa meia hora do como hoje. Obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço, foi um prazer estar aqui, com vocês, esse programa maravilhoso. Não me abandone tão covardemente. Não, a gente com mulher, né? Você que não pode me abandonar, que é isso. Obrigado, Leona. Obrigado, querida.